Perceba muito bem, amados, muitos, mas muitos mesmo, dão o primeiro passo, começam, iniciam, mas quando está lá no 10º passo, já olham para o lado. E o que Satanás quer é que você tire o foco do propósito que Deus tem preparado para a sua vida. Ele não precisa nem tirar você exatamente do caminho. Ele quer que você apenas tire os olhos do foco, do propósito, do compromisso, daquilo que Deus determinou para o seu histórico, para a sua vida, para a sua existência. Perceba bem, no início tudo parece ser fácil. No início o seu fôlego está inteiro. No início a caminhada não tem muitos empecilhos. No início todo mundo está correndo, mas no final só chega aqueles que têm propósito. No final, só chega aqueles que têm fôlego. No final, só chega aqueles que estão de olho no foco. No final, só chega aqueles que têm compromisso com Deus. No final, só chega você. Porque você foi chamado não só para começar, não só para chegar na metade do caminho, mas também para chegar no final. Perceba, não basta iniciar, precisamos terminar. Mas, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Porque em uma das suas cartas, Paulo escreveu: porque eu corro olhando para o objetivo, porque eu corro olhando para o foco, porque eu corro olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Fé não tem aqueles apenas que iniciam. Fé sólida, fé convicta, fé alicerçada tem aqueles que terminam. Entenda bem, como eu disse no início, iniciar, todo mundo inicia. Terminar, são poucos. Você vai lembrar, no último dia do ano, no dia 31 de dezembro, em São Paulo, tem uma corrida chamada a Corrida de São Silvestre, que muitas vezes 10, 12, 15, 20 mil pessoas se inscrevem, mas, todavia, no final, não chega a 500 pessoas correndo. Por quê? Porque só chega no final aqueles que se preparam, só chega no final aqueles que têm foco, só chega no final aqueles que têm propósito. Ei, na sua São Silvestre, e você está correndo, saiba, você vai receber, saiba, você vai cantar, saiba, você vai dar o culto de ação de graça, saiba, você vai chegar, mas tenha fôlego, tenha propósito, tenha objetivo, tenha compromisso de chegar até o final. Vai chegar no meio do caminho empecilhos que vão dizer para você: pare, já tá bom, já chegou no seu limite, você não aguenta chegar ao final. Quem te colocou nesse propósito foi Deus. Ele não te colocou para te deixar no meio, ele não te colocou para te deixar na metade, ele não te colocou para te deixar em 75% do caminho, ele não te colocou para chegar em 30% da caminhada, ele te colocou para chegar até o final, até o pódio, até o objetivo, até o teu foco. Quando nós chegamos ao objetivo, nós até esquecemos quão difícil foi a caminhada, quão difícil foi o caminho, quão difícil foi a luta. Você quer o exemplo? Você aqui que está nessa live, boa parte das pessoas que está nessa live já foi mãe, e eu ouvi um especialista dizer que quando a mãe abraça o filho que acabou de nascer, ela automaticamente já esqueceu as dores que ela sentiu a dar luz. Por quê? Porque ela abraçou aquilo que ela mais ama, ela abraçou o filho que era o seu maior desejo, ela abraçou o seu maior presente que saiu de dentro do seu ventre. E quando ela abraça o filho, ela esquece as dores. E quando ela abraça o filho, ela esquece o processo de parto que foi difícil. Quando ela abraça o filho, ela esquece a gravidez que foi tão complicada. Quando ela abraça o filho, ela esquece os momentos difíceis que passou no pré-natal. Quando ela abraça o filho, ela esquece aqueles momentos que ela comeu e vomitou. Quando ela abraça o filho, ela esquece o peso que ela teve durante 9 meses na barriga. Quando ela abraça o filho, ela esquece até que o corpo ficou deformado por causa daquela criança. Quando ela abraça o filho, ela só lembra de amor. Quando ela abraça o filho, ela só lembra de paixão. Quando ela abraça o filho, ela só lembra de presente de Deus. Quando ela abraça o filho, ela só lembra que valeu a pena. Quando ela abraça o filho, ela lembra: isso foi o que eu esperava, isto foi o que eu queria, e eu vou até o fim, porque esse filho Deus me deu, esse filho Deus me presenteou, esse filho Deus me entregou, e eu vou até o fim com ele. Eu vou lutar por ele, eu vou vencer por ele, eu vou guerrear por ele, eu vou colocar ele no caminho do Senhor, eu vou ensinar no caminho que se deve andar. Esse processo que você passa, você que é mãe, você que passou pelo processo de parto, você que passou pelo processo de gerar, você sabe muito bem o que eu estou dizendo. No processo, na caminhada, tem hora que dá vontade de parar? Tem hora que dá vontade de desistir? Tem hora que dá vontade de voltar? Tem, mas o Deus que ajudou você a chegar até aí, vai ajudar
ajudar você a chegar até o final. O Deus que ajudou você a chegar até aí, vai ajudar você a chegar até o fim. O Deus que ajudou você a chegar até aí, vai fazer você cantar o hino da vitória. Aleluia! 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 Se você estiver sentindo um pouco do que eu estou sentindo aqui, dá um manifesto aí de alguma maneira, dando glória a Deus, botando o coraçãozinho para subir e glorificando o nome do Senhor. Eu anotei algumas coisas aqui sobre o tema que vamos falar hoje. Filipenses capítulo 1, versículo 6, e diz: aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. O Senhor começou uma boa obra com você, em você e por você. Lembre disso, o Senhor começou uma boa obra em você, com você e por você. Por causa disso, aquele que começou a boa obra, escreveu Paulo à igreja de Filipos, é fiel para começar, mas não só para começar, ele é fiel para terminar o que começou. Deus nunca faz as coisas pela metade. Em 7 dias ele fez o mundo, em 7 dias ele fez o mundo, o universo e o homem. Em 7 dias ele não concluiu o mundo em 5, ele não concluiu o mundo em 3 dias, ele não deixou o mundo pela metade, não porque ele não podia concluir, mas porque ele quis fazer assim. Ele concluiu o mundo e fez o homem, e no 7º dia descansou. Ei, entenda, ele também trabalhou no 7º dia, mas descansou. Perceba bem, o Senhor Deus Todo-Poderoso com isso está nos dizendo, ele não é Deus para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Se ele começou, vai terminar. Se ele começou, vai concluir. Se ele começou, ele só pede a você nesta noite, através dessa live: persevere, persevere, persevere. Ah, pastor, tá difícil, o caminho tá estreito, tá espinhoso, tá complicado, a labuta tá grande. Quanto mais difícil fica, mas é sinal que a vitória tá chegando. Quanto mais difícil fica, mas é sinal que a vitória tá perto. Quanto mais difícil fica, mas é sinal que o culto de ação de graça tá próximo. Ei, adore a Jesus por isso. Louvado seja Deus. A irmã Rafaela tá dizendo aqui: glória a Deus. A missionária está dizendo amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor pelos irmãos que estão aqui na live. Deus seja louvado, compartilhe essa live para acompanhar mais pessoas. Amados irmãos, o Deus que começou a boa obra é Deus que termina esta mesma obra. O céu é testemunha, a terra é testemunha que a palavra de Deus não falha, que a palavra de Deus não passa, e que uma palavra dita por Ele não cai, não cai, não cai. Por quê, pastor? Porque Ele é Deus. Porque Ele quando fala não volta, porque Ele quando fala não muda, porque Ele quando fala não se arrepende, porque Ele quando fala é imutável. Se existe uma característica imutável de Deus, incomunicável de Deus, é a sua imutabilidade, e você precisa crer nisto. O Deus que te prometeu não muda, o Deus que te colocou onde você está não é Deus para se arrepender, para mudar de ideia. Ele é Deus que faz e cumpre, Ele é Deus que cumpre e promete, faz e cumpre, promete, promete, faz e cumpre. Ele é Deus Todo-Poderoso. Se eu prometer a você, talvez nem tudo que eu prometo eu possa cumprir, mas vou me esforçar para isso. Se um político prometer a você, pense 10 vezes. Se alguém prometer a você, talvez falhe, mas o Deus Todo-Poderoso, no tempo dele, na hora dele, no momento dele, Ele vai fazer. Ele é Deus para fazer, Ele é Deus para cumprir, Ele é Deus para realizar, Ele é Deus para fazer céus e terra trabalhar para fazer acontecer aquilo que você está esperando, aquilo que você está aguardando. Talvez há uma frase muito popular quando a gente está em situação difícil, é interrogar a Deus: Senhor, por quê? Senhor, até quando? Senhor, eu não suporto mais. São as 3 perguntas que nós fazemos, mas eu tenho o hábito de dizer quando prego que eu não costumo perguntar a Deus por quê, mas eu costumo perguntar a Deus para quê? Por quê? Porque se eu pergunto a Deus para quê, é porque se Ele permite aquilo na minha vida, é para que eu me torne uma pessoa melhor, é para que eu me torne uma pessoa mais preparada, mais qualificada para receber dEle aquilo que Ele está me dando, me prometeu. Ei, não é tempo de você desanimar, não é tempo de você retroceder, não é tempo de você parar, é tempo de você acreditar que o Deus que faz, o Deus que fez, é o Deus que fará. O Deus que faz, o Deus que fez, é o Deus que fará. Deus vai cumprir, pode crer. Deus vai cumprir, pode acreditar. Mas pastor, eu já ouvi essa mensagem. Mas pastor, eu já cansei de ouvir essas frases. Por que será que ainda não aconteceu? Uma coisa eu posso te garantir: o problema não está em Deus. Ele está desejoso para cumprir, Ele está desejoso para fazer, Ele está desejoso para realizar. Deus gosta de ver os seus filhos alegres, contentes, dando cultos em ação de graças. Mas por que, pastor, ainda não aconteceu? Talvez por 2 motivos. Talvez não esteja no tempo dele. Você pensa que está, mas no relógio dele não está.
E o segundo motivo, talvez eu não esteja pronto para receber. E esse processo está me preparando, está me moldando, está me purificando, para que eu esteja pronto para receber de Deus aquilo que eu tanto peço. Por isso que Jeremias disse lá no capítulo 33, clama a mim, clama a mim e responder-te-ei. E eu vou anunciar a você coisas grandes e firmes que você nunca soube. Ei, sabe o que é clamar? Não é falar em tom baixo. Sabe o que é clamar? Não é falar sussurrando. Sabe o que é clamar? É dizer, Senhor, eu estou aqui, preciso de socorro. Dê um grito. Dê um grito que a sua alma precisa. Solte a garganta, solte a alma, libere o seu coração para gritar. Clame por socorro e o socorro virá. Clame, clame. Se o cego não clamasse, não recebia o milagre. Se o cego não clamasse, o Senhor Jesus não parava para atendê-lo. Se o cego não clamasse, a multidão ia fazer ele ficar calado. Se o cego não clamasse, ele continuaria cego. Se o cego não clamasse, a bênção não viria. Se o cego não clamasse, o Senhor não ia curá-lo. Se o cego não clamasse, o Senhor não ia fazer o milagre. Mas o cego não ligou, não se importou com o que estavam falando. O cego não ligou, não se importou com o que disseram. O cego não ligou, não se importou com o que estavam dizendo a ele. O foco dele era Jesus. O foco dele era Jesus. O barulho da multidão não fez ele parar. O cala-boca cego não fez ele parar. O que fez ele parar foi Jesus dizer: chama ele, traz ele, vem com ele. E uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é que o cego só descansou quando Jesus parou para atendê-lo. Sabe o que é um problema meu? Eu paro de clamar porque eu já clamei 3 meses e o Senhor não ouviu. Eu já clamei 2 meses e o Senhor não ouviu. Eu já clamei 90 dias e o Senhor não ouviu. Talvez Deus esteja esperando você clamar só mais 10 dias. Talvez Deus esteja esperando você clamar só mais 15 dias. Talvez Deus esteja esperando você clamar só mais 3 dias. Ei, o sabor da vitória vai fazer você esquecer as dores do processo, do sofrimento que você está passando. O sabor da vitória vai fazer você esquecer as dores do processo que você está passando. Então clame, então busque, então chore, então ore, então peça, então chama a atenção de Jesus, porque Ele está passando. Chama a atenção do mestre. O que é que está pausando você de não chamar a atenção de Jesus esta noite? Chama a atenção dele. Chama a atenção do mestre esta noite, que ele está disposto a parar. Ei, e ele para, e a multidão para. E ele para, e a multidão para. Mas por que, pastor, você está dizendo isso? Porque aqueles que mandaram você... Anota aí, você vai ficar lembrado dessa frase. Aqueles que mandaram você calar a boca é aqueles que vão presenciar o seu milagre. Aqueles que mandaram você calar a boca é aqueles que vão presenciar o seu milagre. Mas como? Mas de que forma? Mas como assim? Mas por quê? Mas de que maneira? Ei, deixa o povo bater cabeça, mas não cale a boca. Deixa o povo bater cabeça, mas não pare de clamar. Deixa o povo bater cabeça, mas vá até o fim. Deixa o povo bater cabeça, mas só se cale quando chegar perto de Jesus. Deixa o povo bater cabeça, mas deixe eles contemplar a multidão, ver o seu milagre, o seu milagre, o seu milagre. Vão te ver no pódio, vão te ver no lugar de honra, vão te ver no lugar mais alto. Por quê? Porque Ele é Deus para cumprir com aquilo que falou, com aquilo que prometeu. Ele é Deus para cumprir com aquilo que Ele disse que ia fazer e ia acontecer. Ele é o Deus que pode dizer para a viúva: pare de chorar, porque eu vou ressuscitar seu filho. Ele é aquele que pode dizer para o cego: pode parar de clamar, porque eu vou lhe dar a cura. Ele é aquele que pode dizer para o paralítico que estava deitado há 38 anos: bota a tua cama no teu ombro e vai para tua casa e o paralítico é curado. Ele é aquele que pode dizer para a mulher do fluxo de sangue: você só sofreu até hoje com fluxo de sangue, você gastou tudo com os médicos, mas eu estou aqui para estancar o seu sangue. Ele é aquele que pode dizer para o gadareno: eu vou libertar você de todas as legiões de demônios. Ele tem resposta para tudo. Ele tem resposta para tudo. Ele tem resposta para tudo. Sabe por quê eu não fico abatido? Sabe por que eu não fico triste? Sabe por que eu não fico angustiado? Mesmo sentado aqui nessa cadeira,
Porque Jeová Jireh não deixa a minha fé nem 1 milímetro retroceder. Porque Jeová Jireh é aquele que diz a mim todo dia: ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, ser forte e corajoso. Eita! Não deixa a fraqueza te abater. Não deixa a fraqueza te abater. Não deixe, não deixe, não deixe, não deixe. Seja forte. Não deixe, não deixe. E a coragem vai estar do teu lado, porque Deus conta esta noite com aqueles que são determinados a começar. Deus conta nesta noite com aqueles que são determinados a concluir. Deus conta nesta noite com aqueles que são determinados a terminar a caminhada. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Louvado seja o nome do Eterno. Louvado seja o nome do Todo-Poderoso. Ah, que pena que eu não tenho tempo para terminar tudo, que todo o conteúdo que está preparado aqui. Mas nós vamos concluir agora para você entender. Deus é Deus que quer ver você chegar até o seu final. Lucas capítulo 14, versículo 28 diz: quem de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular os gastos, para depois fazer? Calcule, programe, mas use a fé. Por que, pastor, usar a fé? Porque Paulo disse que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Primeiro, você está esperando algo? Use a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza daquilo que se não vê. Paulo inverteu tudo aqui. Como a gente espera por uma coisa que a gente não vê? Só tendo fé. Como a gente espera pelo milagre que a gente não está vendo? Só tendo fé. Você vê seu filho na barriga antes de tirar o ultrassom? Não, mas você sabe que está grávida. Você vê o seu filho na barriga? Não, mas você sabe que o seu filho vai nascer. Você vê que o seu filho é homem ou mulher antes de tirar o ultrassom? Não, mas você sabe que tem um menino ou uma menina ali dentro. E você sabe que vem. É assim que o crente funciona. Mesmo que não veja, tem certeza. Mesmo que não toque, mas tem convicção. Mesmo que não esteja na sua visão, vendo e tocando, mas crê que no tempo certo, na hora certa, a vitória vem, a vitória chega. Irmão, em nome de Jesus, se você concordar comigo, dê um glória, bota o coraçãozinho para subir, diga amém, louvado seja Deus, oh aleluia. Deixa eu ler aqui alguns comentários para a glória do Senhor Jesus. Deus seja louvado, muito obrigado por estar aqui. Eu quero lembrar você que todo sábado às 21 horas nós estamos ao vivo aqui, em nome de Jesus. Só se a internet não ajudar, glória seja dada ao nome de Jesus. Meus amados irmãos, perceba bem, a fé é o firme fundamento. Você é baseado na fé. Você, o alicerce é fé. Ei, o seu concreto é fé. Você é erguido na fé. Ei, Jesus venceu e nos ensinou a ter fé. Porque eu venci o mundo, disse ele. Vocês também vão vencer. Não é o mundo que vai vencer você. Não é a fraqueza que vai vencer você. Não é o desânimo que vai vencer você. Não é nada disso que vai vencer você. Você vai vencer tudo e todos, porque você está firmado na fé. Você está firmado em Cristo. Você está firmado e vai chegar até o fim do caminho. Até o fim do caminho. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Missionária, a Morgana botou aqui, obrigado. A irmã Ana continua aqui dizendo amém. A irmã Wanda está dizendo aqui amém, glória a Jesus Cristo. A missionária Nis também continua aqui conosco, para a glória de Deus. Meus irmãos, Deus abençoe a vocês. Eu não vou continuar porque eu não quero cansar vocês e quero que vocês estejam na próxima live. Quero que vocês estejam na próxima live. Por favor, às 21 horas estejam aqui. Deixa eu dizer uma palavra para você. Deus não olha só para o seu primeiro passo. Deus quer ver você chegar no final. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que quem chega no final é quem recebe o galardão, a coroa, a vitória. Entre no time que vai chegar até o final. Só ande com quem vai chegar até o final. Não desista no caminho. Talvez você esteja só a 10 passos do milagre. Talvez você esteja só a 10 passos da bênção. Talvez você esteja só a 10 passos do culto de ação de graças. Eu sei que os médicos já olharam para mim e já disseram: mas nunca você volta a andar sem cartilagem no joelho, com deficiência desde que nasceu. Deus não me disse isso. Eu não sei quando ou quanto tempo vai acontecer, mas eu não vou morrer sentado nessa cadeira. Sabe por que eu estou dizendo isso para você? Não importa o tempo que você está esperando o seu milagre, tenha certeza, o choro dura